Estamos ao vivo a partir de agora no Facebook para falar de negócios, para falar de empreendedorismo e principalmente para falar de gestão. Aqui ao meu lado o doutor William Franco, mais uma vez, para nos agraciar e nos presentear com um conteúdo que de fato vai fazer diferença para os novos empreendedores, para aquelas pessoas que, doutor, estão querendo empreender de forma fácil e certa, né? Exatamente. Boa noite, Angola, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tenho certeza que hoje nós vamos estar falando de um conteúdo muito interessante. Lembrando a você que está nos assistindo que o que nós estamos falando aqui faz parte, na verdade, de um dos nossos cursos que vai estar disponível gratuitamente para quem se associar à escola de empreendedores.org. A partir de quarta-feira que vem, esse nosso portal vai estar no ar. Tá? Então, esse curso será um dos primeiros cursos que vão estar disponíveis, chama-se Aprendendo a Empreender. Como a gente já viu no primeiro módulo, é perfeitamente possível aprender a empreender, existe um passo a passo para isso, e é esse passo a passo que nós estamos discutindo. Lembrando que até agora nós ainda não abrimos nosso negócio, tá? Até agora nós ainda estamos estudando o mercado, dimensionando o mercado. Hoje nós vamos falar a relação entre dimensão de mercado, entre como dimensionar nosso negócio e a relação do marketing, que é como a gente conectar o nosso negócio ao mercado. Olha só, antes de empreender é importante essas informações, então eu vou pedir para você, tome nota, papel e caneta em mãos. Enquanto você pega papel e caneta, eu quero lembrar que amanhã nós estaremos em Viana e no domingo nós estaremos em Cacoal, ou é o contrário? Amanhã em Viana, na Casa da Juventude de Viana, e domingo na Casa da Juventude do Cacoaco. É isso aí, amanhã em Viana. De 9 a meio-dia, né? De 9 ao meio-dia e em Cacoaco das 14 às 17, 16, 17 horas. Exatamente, entrada gratuita. Você que estiver nos assistindo, quiser nos dar a honra de estar lá, vamos estar tendo uma oportunidade de falar um pouco mais de tempo, né, e de responder perguntas, tirar dúvidas. Então, você que é jovem de 0 a 120 anos, que quiser nos prestigiar lá, vai ser um prazer. Por falar em tirar dúvidas, você pode sanar as suas dúvidas ao longo dessa live. Fábio, eu tenho uma dúvida, o Dr. William falou tal coisa sobre marketing, sobre como dimensionar o mercado, e a minha dúvida é... Aí você coloca a dúvida embaixo, que nós já estamos aqui com os computadores ligados, preparado para ver as suas dúvidas e responder aqui ao vivo na hora. Aliás, compartilhe esse vídeo, é muito importante, e outras pessoas, assim como você que está nos assistindo, possam ter acesso a esse conteúdo, para que elas possam ter o negócio delas alinhamento, caminhando de forma correta. E gestão fácil. Vamos começar, doutor? Vamos começar. Primeira pergunta é, qual é a relação aí entre a pesquisa de mercado e o dimensionamento de mercado? Bom, como a gente falou no segundo módulo nosso, pesquisa de mercado é você conhecer o mercado consumidor, o mercado concorrente e, consequentemente, o mercado fornecedor, né? Esse tripé é que vai fazer com que o que a gente conhece como mercado, a estrutura que a gente conhece como mercado, ela exista. Então, daí a importância da gente conhecer. Quando a gente fala em dimensionar o mercado, a gente dimensiona o mercado a partir de uma pesquisa de mercado. Imagine que você quer empreender, né? Seja no nível micro, médio ou grande, não interessa. Você tem que empreender para alguém. Você tem que descobrir o quê? Onde está esse alguém? Como esse alguém pensa? Quais são os hábitos de consumo? Quanto ele está disposto a gastar? Quanto ele está acostumado a gastar já com aquele produto ou serviço? Se esse produto ou serviço já existe, se ele já é comercializado por alguém, né? Quanto ele já está gastando com aquilo? Qual é o hábito dele? Você tem que conhecer os seus fornecedores e tudo mais. Então, a partir do momento que você realiza essa pesquisa de mercado, você vai ter dados. É preciso também que você tenha dados estatísticos, né? Então, por exemplo, qual a importância disso? Quando eu vejo, por exemplo, o último censo que nós tivemos em Angola, foi em 2014, o resultado final saiu, se eu não me engano, em 2016. Olha que interessante. Há algum tempo atrás eu fui dar uma palestra para cerca de 50 empresários em Angola e eu perguntei, de quem está aqui na sala, quantos sabem quando foi o último censo de Angola? E alguns levantaram a mão
E eu perguntei, de vocês que sabem, quantos tiveram acesso? As mãos diminuíram, ficaram poucas mãos. E eu perguntei, de quem teve acesso? Quem leu? E todas as mãos se abaixaram e ninguém leu o censo. Então, quer dizer, muita gente leu a capa do censo, mas não leu o censo. Quando eu falo ler, gente, é fazer uma avaliação, é ver a informação. Se você for no censo hoje, você vai descobrir, por exemplo, que a população de Angola é uma população extremamente jovem. 65% da população de Angola é de 0 a 24 anos. 47,2% é até os 14 anos. Esse é o censo de Angola, esses são os números de Angola. Então, o que significa? Se eu quero montar uma loja de roupa, eu vou vender roupa para a terceira idade, que corresponde a acima de 65 anos, nós temos 2,3% da população. Eu vou vender roupa para a terceira idade, que é um mercado de 2,3%, ou eu vou vender roupa para criança, que é um mercado de 47%. Ou eu vou vender roupa para o jovem e o adulto até 64 anos. Então, quer dizer, eu começo a segmentar. Quando eu começo a descobrir isso, eu começo a descobrir, então, qual é o tamanho do mercado que eu tenho disponível. Imagine você que você tem, por exemplo, uma população como o Quilamba, né? Para quem não sabe, é um complexo que nós temos aqui, enorme, com muitos prédios e tal, e eu não sei exatamente hoje quantos moradores tem lá, mas a última vez que eu tive acesso ao número, já haviam mais de 50 mil pessoas morando naquele complexo residencial, né? Se eu tenho lá 50 mil pessoas e eu sei que 47% dessa população é de 0 a 14 anos, eu sei então agora quantas pessoas eu tenho nessa idade. O que essas crianças de 0 a 14 anos consomem? Qual é a necessidade deles? Opa, agora eu começo a identificar um nicho de mercado. Então, a partir do momento que eu identifico isso, eu vou ver, poxa, então eu quero montar uma doceria, porque eu sei que ali tem uma população enorme de crianças. Aí agora eu vou ver o quê? Quantas existem ali em volta, naquela região? Aí eu descubro que tem lá mais 5 ou 6 lojas fazendo a mesma coisa que eu pretendo fazer. Então agora eu sei que eu vou ter que disputar aquela população X de crianças, que é de 47, vai dar em torno aí de 20 e poucas mil crianças, eu vou ter que disputar ela com cerca de 5 ou 6 empresários que estão empreendendo no mesmo segmento. A partir do momento que eu conheço o meu mercado concorrente, que eu sei o que eles vendem, qual o tamanho do negócio deles, qual o horário de funcionamento deles, eu começo então a poder dimensionar o meu negócio. Eu sei que eu tenho 25 mil pessoas, para dividir para 5 negócios eu tenho 5 mil pessoas. Ou seja, a minha fatia de mercado são 5 mil crianças de 0 a 14 anos. Percebe como a gente começa então a dimensionar o mercado? Opa, então peraí, de 0 a 14 anos a gente tira aí as que estão entre 0 e 5 anos, que não vão tomar decisões sozinha. A partir de 5 anos a criança já começa a pedir à mãe, olha, quero um rebuçado e tal, e eu começo então a saber exatamente qual é o meu universo, e eu vou então a partir daí definir qual a quantidade de produto que eu preciso produzir ou que eu preciso ter para comercializar para esse mercado. Então eu vou dimensionar o meu negócio de acordo com o tamanho daquele mercado que eu tenho. Isso é fundamental. Eu estive ontem em Viana, foi ontem que eu estive na Rádio Viana, né? Ontem foi quarta-feira, né? Não, foi na quarta-feira. Anteontem. Hoje é sexta. Na quarta-feira eu estive na Rádio Viana e antes de ir à rádio eu parei numa lanchonete para tomar um café. Eram ainda 9 horas da manhã, parei numa lanchonete para tomar um café e a primeira coisa que eu reparei é o seguinte: o salão da lanchonete era gigante, devia ter ali pelo menos umas 80 mesas. E a lanchonete tinha umas 5 ou 6 pessoas tomando café da manhã. E eu conversei com o jovem que estava comigo, eu falei, tá vendo aqui, ó? Ele dimensionou o negócio de maneira errada, né? Das duas, uma, ou ele não está atingindo o mercado para fazer essas pessoas estarem aqui dentro ocupando essas mesas, ou por não conhecer o mercado, ele fez uma coisa gigante, achando que as pessoas pura e simplesmente iam entrar ali, né, que é o que a gente chama de movimento, e depois a pessoa fala, o movimento está fraco. Nós já vamos ver o que é o movimento, né, e como você interfere nisso. Então, aquilo ali significa o seguinte, que ele dimensionou o negócio, ele
investiu muito, de repente ele comprou 60% ou 70% mais mobília do que precisaria. Talvez se ele tivesse começado o negócio menor e fosse expandindo de acordo com o movimento que o próprio mercado suportasse, talvez ele teria mais eficiência. Mas o mais impressionante de tudo foi que nós entramos, tomamos um café e saímos, e em nenhum momento ninguém dentro do negócio trocou uma palavra sequer com a gente que não fosse apenas o seguinte: o que você vai tomar? Está aqui a conta, mais nada. Né? Então, mais para frente nós vamos falar sobre isso também. Mas a importância da gente fazer uma pesquisa de mercado bem feita e a partir daí a gente conseguir dimensionar o mercado é exatamente essa: a gente conseguir identificar qual é o nosso público e como é que eu empreendo para esse público. Mandar um abraço para o Wesley Clay, que está nos assistindo, e também a Cristina Joia. Obrigado aí pela audiência. Boa noite, Cristina. A partir da página Gestão Fácil Angola. Lembrando que nós estamos na página Gestão Fácil Angola e na minha página pessoal, Fábio Fox, aqui na live ao vivo, em 2 Facebooks ao mesmo tempo. Wesley, meu primo, que saudade de você, Wesley. Wesley Clay está nos assistindo, a galera está acompanhando. Grande homem. Pode deixar pergunta, se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí que nós vamos responder todas as perguntas, sanar todas as dúvidas. Você vê que o doutor William comentou a respeito da pesquisa de mercado, a importância de você conhecer o mercado. Se uma pessoa deseja, por exemplo, montar uma loja para senhores ou senhoras, para vender roupa para idosos, escolhe Angola como território, mas sem ter essa pesquisa de mercado, ele está dando um tiro no pé, né? Está dando um tiro no pé. De 2,3%, o que representa isso? Porque ele precisa saber quantos são, aonde estão, quais são os hábitos de consumo, se eles, as preferências, se eles gostam de consumir produtos mais voltados para o mercado angolano ou com uma estética de fora, europeia. Isso vai depender já da preferência. Então é importante identificar isso, porque imagina você que existe, eu quero montar uma loja de roupa para idosos e eu trago uma moda com uma estética do Brasil, quando na verdade a preferência desse público é mais uma estética da moda europeia. De certeza que eu não vou ter sucesso. Por quê? Porque eu não atentei para a necessidade daquele cliente. Além de eu ser um público reduzido, que não necessariamente é uma limitação, mas é simplesmente um indicador que você tem que prestar atenção na hora de você dimensionar o seu negócio. Imagina que eu falo assim: eu quero montar uma rede de casa de repousos. Eu não vou conseguir montar uma rede de casa de repouso porque eu não tenho idosos suficientes para ocupar essa rede de casa de repouso, nem que se eu oferecer vaga de graça, né? Por quê? Porque nós estamos 2, poucos por cento da população acima de 65 anos. Tá? Então é preciso a gente entender muito bem isso, né, para que a gente consiga dimensionar, porque nada impede, por exemplo, de eu falar assim: não, eu quero ter dentro do meu espaço comercial um segmento voltado para a terceira idade. Se eu tenho uma loja de roupas, eu falo: olha, aquela vitrine ali, olha, aquele lado ali é só para o pessoal acima de 60 anos, 65 anos, né? Que é bem interessante também. Você não deixa de atender o seu público, então é muito importante você conseguir dimensionar o mercado para a partir daí você dimensionar e modelar o seu negócio. E por que essa importância? Porque se você não fizer isso, você não vai estar conseguindo se conectar com o público, porque a gente vai aprender já que logo após do momento que eu consigo dimensionar o meu negócio, eu tenho que me conectar com esse público, né? Que é o mercado. Para me conectar com o mercado, eu dependo de uma coisa chamada marketing, que a gente já vai ver o que é, né? Então, as estratégias de marketing, o que a gente chama de mix marketing, ele precisa atender e acessar esse mercado. Senão, eu não consigo resultado. Muito bom. Dentro do marketing, doutor, algumas pessoas têm muita dúvida. Tem gente que pergunta assim: marketing, o que é marketing? Marketing é publicidade? Marketing é propaganda? Marketing é mídia? Marketing é rádio? É televisão? Afinal, o que é marketing? As pessoas têm dificuldade de entender isso por um motivo muito simples. Porque a palavra marketing vem do inglês e ela não tem
uma palavra única que traduza ela para o português, né? A palavra marketing vem de market, que é mercado, e o ING significa movimento. Então, marketing é o movimento do mercado ou o mercado em movimento. Isso é o marketing, né? Então, para que você faça marketing, o que é fazer marketing? Fazer marketing é movimentar o mercado. Né? O mercado está estagnado. O mercado está estagnado, você precisa de marketing. Você precisa movimentar o mercado. Então a palavra vem mais ou menos aí do mercado em movimento mesmo, né? Mercado em movimento mesmo, significa literalmente a tradução mais próxima da ideia da palavra marketing é movimento de mercado, é movimentar o mercado. Agora, é preciso a gente entender que o movimento do mercado não é uma coisa aleatória. Embora o movimento do mercado ele sofra reflexo de uma série de variáveis do próprio mercado em si, variáveis cambiais, inflação, empresas que quebram, desemprego, tudo isso, o mercado ressente essa variação, essas variáveis influenciam, mas é fundamental a gente entender que a gente, enquanto empreendedor, a gente também consegue atuar e fazer com que o mercado se movimente. E se você atua com o que o Dr. Oséias chama de genialidade, no livro dele, Gestão Fácil, né? Se você atua genialidade, você faz com que esse movimento seja a favor do seu negócio, seja de encontro ao seu negócio. É onde vem a conexão, né? Então, é fundamental a gente entender o que é atuar genialidade, né? O Dr. Oséias ele coloca o seguinte: genialidade é a inteligência, né, com a sabedoria. A inteligência, ela cria. A sabedoria, ela enxerga o que o outro precisa, e quando você junta os dois, você atua em genialidade. Você cria aquilo que o mercado precisa. Quando você cria aquilo que o mercado precisa, o mercado se movimenta na sua direção. E aí você conecta com ele, você faz negócio e você tem resultados. Aquilo que a gente fala da consciência estratégica e a consciência emocional. Falamos sobre isso hoje. Falamos. Um tempo falando sobre isso, né? Consciência estratégica, vamos ter aqui uma aula só sobre estratégia, né? E hoje nós vamos dar uma introduçãozinha do que seria estratégia, mas vamos falar muito sobre isso aqui. Eu estou convidando a galera aí que está acompanhando a gente, muita gente entrando aí. O Klebert Campos de Souza acabou de entrar aí. Meu primo também, Dr. Klebert, um grande abraço. A família Franco está toda aí envolvida e trazendo audiência para essa live. Eu estou convidando aqui todo mundo, clicando no botão. Se você está ouvindo aí o cliquezinho, de repente você está sendo chamado agora, sendo convocado para essa aula que nós estamos recebendo aqui do Dr. William acerca de gestão. O Philip Kotler, ele tem o livro que fala sobre marketing, né? E ele traz os 4 P's do marketing. Tem como desmistificar tudo isso para a gente, doutor? Sim, para quem não conhece, o Philip Kotler é um americano que nasceu em 1931, se eu não me falha a memória, nos Estados Unidos, e se não me falha a memória, na cidade de Arkansas, alguma coisa assim. Mas ele é considerado hoje o papa do marketing, né? Ele é considerado o papa do marketing, e ele criou um conceito que é válido até hoje, chamado os 4 P's do marketing. Esses 4 P's têm a ver com o quê? Com preço, praça, produto e promoção. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Quando a gente fala em preço, a gente está falando em quanto, tá? Quando a gente fala em quanto, é preciso a gente saber se o preço é variável, se ele é negociável, né? Por quê? Porque preço, ele é sempre uma variável do seu mix de marketing. Você vai lançar um produto ou um serviço, você precisa primeiro precificar aquele produto ou aquele serviço. Como é que você precifica o seu produto? Obviamente, conhecendo os custos de produção daquilo, colocando ali seus impostos, que é fundamental, nós vamos falar sobre isso, a importância de você estar legalizado, de você pagar seus impostos,
para que você crie sustentabilidade não só para o seu negócio, mas para a própria sociedade em que você vive, tá? Então você vai colocar ali no seu preço, você tem os seus custos, você tem impostos e você vai colocar sua margem de lucro. Você tem então um preço final. Tá? Essa variável preço, ela é fundamental no mix de marketing. Por quê? Porque quando você atua no mercado, você pode disputar preço ou pode mudar para uma lógica de condições de pagamento, né? Então, por exemplo, quando eu dou crédito a um cliente, quando eu permito que ele pague em prestações um determinado produto ou um determinado serviço, o que eu faço? Eu saio da lógica de preço e entro na lógica de preço versus benefício e entro na lógica de condições de pagamento versus benefício. Então, aquele cliente já deixa de pensar quanto é que custa e ele passa a pensar, poxa, agora eu consigo pagar, agora isso cabe no meu bolso. Isso por si só me dá poder de precificação. Ou seja, eu posso cobrar um pouco mais. Por quê? Porque agora eu não estou no mercado do custo-benefício, eu não estou disputando preço. Então é muito importante você entender isso. A outra maneira de você trabalhar a variável preço, quando você não consegue, por exemplo, parcelar para o seu cliente, o seu produto ou o seu serviço, às vezes o seu modelo de negócio não permite isso. A outra maneira é você fazer com que o seu produto deixe de ser um commodity. O que é commodity? Commodity é um produto que está no mercado e o mercado por si só já regula o preço. Então, quando você vê assim, o preço do petróleo. Petróleo é commodity. O barril do petróleo custa X dólares, em qualquer lugar do mundo é X dólares. Soja é commodity, milho é commodity. Né? Vou montar uma pizzaria delivery. Pizza é commodity, né? Você tem no mercado aí, pizza está entre 1.000, 2.000, 10 ou 20 ou 30, existe um preço de mercado. Então, aquilo é um commodity. Ora, mas eu quero agregar valor a isso, eu quero que aquilo deixe de ser commodity para mim não ficar preso a essa variável de preço e ter que disputar preço. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agregar valor. Então, quando você fala para o cliente que liga para você, olha, o senhor prefere uma massa fina ou uma massa grossa? O senhor prefere uma borda com requeijão ou com creme de leite? Né? O senhor quer uma pizza doce ou quer uma pizza salgada, ou quer, né? Quando você começa a fazer isso, agora você não está vendendo pizza, você está vendendo a pizza que ele quer. Então agora você personalizou o seu produto. Quando você faz isso, você deixa de ser commodity e você sobe o valor daquilo que você está vendendo. Então você pode cobrar mais por causa disso. Tá? Então isso é muito importante. Imagine uma senhora que faz bolos em casa para vender. Se essa senhora simplesmente vai ali e faz um curso um pouquinho mais avançado de confeitaria e ela consegue fazer bolos personalizados, agora ela passa a fazer o bolo, não só que é gostoso, mas ele faz aquele bolo que você quer comer, com aquele design, que é o bolo em forma disso ou daquilo, com uma foto, com não sei o quê. Então ela agrega valor e bolo então deixou de ser commodity. Porque se ela simplesmente vender bolo, você vai olhar na padaria quanto é que está, vai ver quanto é que ela cobra, vai comparar preço. Então, no mix de marketing é muito importante você entender que preço é uma variável e como é que você deve trabalhar essa variável para que você consiga usar o preço como um dos P's, porque você tem que trabalhar os 4 P's. O segundo P é a praça. Praça tem a ver com onde. Onde você oferta o seu produto. Como que você faz isso, né? Onde você está ofertando. Tá? Você distribui o seu produto no atacado, né, como a gente diz aqui, a grosso ou a retalho. Você vai fazer bolo para vender numa barraquinha na rua, você vai fazer bolo para vender para as lanchonetes, para as padarias, você vai vender direto para o seu consumidor. Né? Qual é a praça? Como que você vai fazer isso? Porque de maneira que você fizer, isso influencia também na quantidade que você vai conseguir vender, na sua produção. Se você falar assim, não, eu quero vender bolo fatiado, eu não vou vender bolo inteiro. O seu bolo começou a valer mais. Por quê? Porque quando você fatiar aquele bolo e vender aquela quantidade de fatias, ele já não vale só o preço de um simples bolo, né? Se você começa então a pegar esse bolo e vender ele em várias lanchonetes, porque essa lanchonete revenda, embora você cobre um preço mais baixo, mas você aumentou a sua praça, o local de venda, a quantidade de pontos de venda. Então isso é fundamental. E a outra coisa também, quando a gente pensa em onde, é a localização. Né? Não adianta eu montar o meu negócio numa localização em que não passa ninguém, numa rua completamente escura, deserta, sem movimento,
que não passa uma pessoa sequer ali, né? Você vai ter que fazer um esforço muito grande com o seu mix de marketing para poder fazer pessoas chegarem até ali. Quando você pega e escolhe um ponto de alto fluxo de pessoas, automaticamente você já está fazendo o quê? Com que a própria praça, o próprio ponto onde você está, trabalhe a seu favor. Os shoppings, por exemplo, são uma grande mais-valia exatamente em função disso. Por quê? Porque todo mundo que vai ali vai para consumir, né? É um ponto de concentração de consumos. Ele vem a cada dia que passa substituindo o famoso mercado de rua. É o templo do consumo, né? Exatamente. Né? Depois vem o produto, que é o terceiro P. Né? O terceiro P significa o que você vai vender, o que você está ofertando, né? Quais são os benefícios que esse produto traz para o seu consumidor? Porque veja bem, o seu cliente ele não compra o seu produto ou o seu serviço, ele paga pelos benefícios que ele está recebendo, né? Então é muito importante você entender que o seu produto ele não só tem que parecer, né, mas ele tem que ser um benefício para o cliente. E ele tem que trazer benefício. Então, quais são os benefícios oferecidos? Quais são os diferenciais que você tem? Por que alguém vai comprar um bolo seu e não vai comprar ali na padaria ou não vai comprar na outra confeitaria? Por que alguém vai fazer negócio com você em função daquilo que o seu produto por si só traz como benefício? É fundamental entender isso. E por que é fundamental entender isso? Porque muitas vezes a gente desvaloriza o nosso produto. Imagine você que você faz um bolo lindo e aí você bota um videozinho na internet, né? Vamos falar na próxima semana sobre marketing digital. Você bota um videozinho na internet, posta lá: oi gente, tudo bem? Olha, fiz aqui um bolinho delicioso. Gente, ninguém quer comprar um bolinho. As pessoas querem comprar um bolo maravilhoso, né? Então, até a maneira como você mostra o que é aquilo faz diferença. A maneira como você embala, a maneira como você distribui isso dentro de uma prateleira, tudo faz diferença. Então, quando você fala em produto, é preciso pensar muito bem no que benefício você está levando esse produto. As pessoas querem comer não só um bolo gostoso, mas que tenha sido feito com boas práticas de produção de alimento, que ele pareça, não só que ele esteja limpo, mas que ele pareça limpo. Então, ele tem que estar numa embalagem adequada. Então, isso é fundamental. Depois vem o quarto P, que é a promoção, né? A promoção significa como você oferta isso ao mercado, né? Como é que você vai ofertar isso? Quais são as suas estratégias de divulgação? Quais são as maneiras que você vai fazer com que o seu cliente saiba que o seu produto ou o seu serviço existe? É fundamental você entender muito bem isso. Por quê? Porque se você não entender como você vai fazer a promoção do seu produto ou do seu serviço, e para você, por exemplo, que é um profissional liberal, né, o seu produto é você, inclusive, né? Por quê? Porque quando a gente fala de um profissional liberal, imagine você que você é um advogado, um médico, um dentista, né? Você é que é comprado antes daquilo que você entrega para o seu cliente. Se ele não comprar você, ele não compra seu produto. Da mesma maneira, se você chegar num restaurante e vier um garçom com uma roupa toda suja, todo suado, cheirando mal, com aquele suor pingando no rosto, você vai pensar o quê? A comida aqui deve ser uma coisa nojenta. E você não vai comprar, por quê? Porque você não comprou a pessoa que está oferecendo aquele serviço. Então, a maneira como você promove o seu produto ou o seu serviço é fundamental, tá? Então, é muito importante você aprender a se comunicar, para que você possa verbalizar para o seu cliente os benefícios daquele produto ou daquele serviço. Acreditem, né? Eu tenho estado à frente de vários negócios na área de clínicas odontológicas e o que eu tenho visto, por exemplo, colegas que não conseguem verbalizar para o paciente um simples serviço do que é e como pode ser feito. Ele não consegue verbalizar, e como ele não consegue verbalizar, ele não consegue mostrar nem o benefício nem o valor daquilo. Aí sabe depois o que ele fala? Ah, o cliente achou caro. Claro que ele achou caro. Você não conseguiu demonstrar nenhum valor na apresentação daquilo. Então a promoção do seu produto é fundamental. É preciso tomar muito cuidado hoje, nós estamos na era digital, na era das redes sociais,
Então é preciso tomar muito cuidado na maneira como você promove não só o seu produto, mas como você promove a sua pessoa, a sua imagem, a sua intenção, aquilo que você quer, como você quer se conectar com o mercado. Tá? Quando você trabalha esses 4 P's juntos, preço, praça, produto e promoção, né? Então você consegue o que a gente chama de mix de marketing. Esse mix de marketing, agindo ao mesmo tempo no mercado, ele gera uma movimentação nesse mercado. Se ele for feito de maneira correta, essa movimentação é no sentido de conectar com o seu negócio. Muito bom, para você que está acompanhando a gente aí do seu Facebook, não esquece de compartilhar essa live, é muito importante essas informações a respeito dos 4P do Philip Kotler. E eu pesquisei a respeito dele aqui, fui na internet pesquisar, nós temos aí todas as informações dele. Você falou que ele é altamente capacitado, ele foi PhD em matemática, foi PhD se eu não me engano, em comportamento humano, e uma pessoa fantástica, né? O pai do marketing moderno, como a gente conhece, porque até então todo mundo, antes dele, né, a tendência era todo mundo achar que marketing servia só para você ganhar dinheiro. Né? E a gente sabe que não é. Marketing serve para você, antes de tudo, atender a necessidade do seu cliente. Isso é fundamental. Tá? Marketing serve para você conseguir essa conexão com o mercado. Né? Então, o grande nome do marketing até hoje chama-se Philip Kotler. Philip Kotler, com capa. Se você tiver interesse, vai na internet, pesquisa, tem muita coisa legal. Ele tem um livro, inclusive, fantástico, que é considerado a Bíblia do Marketing. Quem está assistindo com a gente aí é a Maria Cruz, está perguntando qual que é o tema da live de hoje. Maria, tudo bem, Maria? Olha, o tema da live de hoje é a relação de pesquisa de mercado, dimensionamento de mercado, dimensionamento de negócio. E a partir daí, como você conectar o seu negócio com o mercado. Tá? Então, nós estamos nesse momento acabando exatamente de falar sobre marketing. É isso aí, Antônio Jacinto Maurício Tony também acabou de entrar aí, está com a gente. Não se preocupe, você que acabou de entrar agora, que entrou um pouquinho mais tarde, não tem problema, essa live vai ficar disponível aí no facebook.com/gestãofácil, tá? Angola. facebook.com/fácil, tem lá todos os contatos, a partir de amanhã, inclusive, Estamos de volta! Agora nós estamos de volta, doutor. Mas para você que está acompanhando, a gente teve um problema técnico aí, mas estamos de volta já. E o pessoal tá todo mundo perguntando, falando, conversando, a galera está acompanhando. Obrigado para você que está acompanhando a gente aí. O doutor estava falando, doutor, antes da interrupção da internet, da transmissão. Caímos aqui, efeito Angola. A internet caiu, nós caímos. Nossa internet caiu, mas conseguimos recuperar aí a conexão. A gente estava falando do livro do Gestão Fácil, tá? Você que está aí na página já está vendo aí a publicidade do livro. Dr. Zé Gomes é o empresário que hoje inaugura uma unidade a cada 72 horas, uma unidade, uma nova empresa a cada 72 horas. Ele trouxe todos os conhecimentos dele no livro Gestão Fácil. Então, você que está em Angola, quiser adquirir, a partir de amanhã, inclusive, vai estar sendo comercializado na padaria Vanam. Muito bom, olha isso aí. Maravilha. Tem também tem uma livraria também online. A Soba Store, livraria online, e qualquer unidade das clínicas Odonto Excelência também. Olha que legal. Bom, doutor, já que a gente está falando de marketing aí, para a gente poder concluir a parte do marketing, o que é o marketing social? O marketing social é quando você utiliza esses recursos para movimentar o mercado para você conseguir um benefício social. Então, por exemplo, imagine você um museu, né? Um museu, ele precisa de público, ele precisa, né? Ou um teatro municipal, ele precisa de público. Ele não é uma empresa com fins lucrativos, mas ele precisa de público. Então, ele precisa também de todas essas estratégias de marketing para ele se promover socialmente, né? Então, isso é o marketing social. Sempre que você quer mobilizar a sociedade
né, no sentido de chamar ela para uma determinada necessidade, você pode fazer uso do marketing social. Muito bom. E o demarketing? Demarketing. Demarketing ele é usado quando você quer diminuir uma demanda. Olha que interessante. Normalmente a gente pensa do marketing para fazer um movimento no mercado para aumentar a demanda, né? O demarketing, que também é um conceito do Philip Kotler, que é para você diminuir a demanda. Então imagine, por exemplo, no Brasil, quando a gente tem lá aqueles surtos de dengue, né, enorme, o que você precisa? Você precisa diminuir os casos de dengue. O que você precisa? Você precisa então mobilizar a população, você precisa conscientizar a população no sentido de ações para que possam prevenir a dengue. Então você usa o demarketing. Se eu quero fazer, por exemplo, um trabalho com a população em relação a não jogar lixo em determinados lugares, a cuidar recentemente, a reciclagem, ou seja, sempre que eu quero diminuir uma demanda de um problema, eu uso o marketing no sentido de diminuir demanda. Então, o marketing, quando ele é usado no sentido de não de aumentar a demanda, mas de diminuir, ele é